atender nesses horários. E esses foram os anúncios da semana. Tenham um ótimo serviço. Sem palavras para expressar, né? A presença do Senhor, a graça, a unção de Deus nesse lugar. Amém? Então, Deus gerou uma palavra, né, no meu coração para poder compartilhar com você nessa noite. Amém? E hoje eu vou falar sobre uma arca. Uma arca que está sendo levantada, que está sendo construída, que está sendo edificada, assim como foi também nos dias de Noé. Amém? E assim como nos dias de Noé, né, o Senhor a fez com um propósito claro, específico, né, que era para preservar a humanidade. Nesses dias o Senhor também tem levantado uma arca, que é poderosa para trazer proteção, segurança e, sobretudo, preservação, né, de um povo que verdadeiramente adora o Senhor em espírito e em verdade. E que está sendo conduzido, amém? Né? Rumo às promessas do Senhor, a eternidade, o propósito pelo qual ela foi levantada, amém? Então quero falar um pouquinho sobre essa arca, né? Que está sendo edificada e levantada nos dias de hoje. Então o tema, né? Como não dá para colocar aqui, o tema da nossa meditação nessa noite é arca, proteção e preservação. Amém? Então essa arca, ela tem um propósito, né? E eu queria focar, sobretudo, nessas duas áreas aí, proteção e preservação. Abre a sua Bíblia ali em Gênesis 6. Eu separei 2 capítulos e a gente vai ler salteado, por conta do tamanho do... papelzinho aqui está voando. Por conta do tamanho do... Não vou correr atrás dele não, tá, gente? Porque senão vai ficar complicado. Gênesis 6, vem comigo aqui. Gênesis 6, versículo 11, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 11 ao 14. Então, vamos lá. Gênesis 6, 11 a 14. Eu desafio você a ler depois... Obrigada, amada. Olha a consulta médica. Pode perder, não. Então eu aconselho você a ler esses 2 versículos todos em casa depois, para você ter uma percepção melhor. Mas do 11 a 14, primeiramente diz assim, olha: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que está muito diferente dos dias de hoje, gente? Aqui diz que nesse ponto, né, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra. Será que Deus tem olhado para a terra nesses dias? Certamente, né, gente? Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: eu resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Olha o versículo 22. Foi o que Noé fez. Amém? Então Deus chamou Noé, revelou aquilo que estava em seu coração, né? Deu ordens, diretrizes para que Noé então construísse essa arca. A Bíblia diz, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Amém? Gênesis 7, vamos ler primeiro do 1 ao 6. Aqui diz assim: o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais impuros, leve um par. Eu fiquei pensando nisso aqui, né? Dos puros 7 pares, mas do impuro só um par. O macho e sua fêmea.
Também das aves do céu, daria uma outra palavra, né, gente? Mas a gente não vai falar aqui hoje. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Amém, gente? Preservação, né? Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias, 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade. Gente do céu, 600 anos de idade. Quando as águas então do dilúvio inundaram a terra, né? Versículo 6, isso. Agora vamos pular lá para o versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor, então, fechou a porta da arca. Né? Versículo 22. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Pessoas, animais, seres que rastejavam, as aves do céu, todos foram extintos da terra. Ficou somente Noé e aqueles que com ele estavam. Aonde, gente? Na arca. Amém? Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite. Revela-te a nós, Senhor. Faz-nos conhecer, Deus, os desígnios e os propósitos eternos do teu coração. E gere-os, ó Deus, no nosso coração, a fim de que possamos ser despertados por ti, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. E possamos ser usados por ti, para os propósitos certos, propósitos eternos, pelos quais o Senhor tem nos levantado. Te adoramos, te bendizemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, nessas passagens, nesses 2 capítulos de Gênesis, né? Nós vemos a arca de Noé sendo então apresentada como um lugar de proteção e preservação. Sim ou não? Era exatamente isso que a arca representava ali, né? Nesse momento. Então, e o contexto era esse, no meio de um juízo divino que já havia sido decretado por Deus sobre a humanidade, né? A Bíblia diz que a terra estava o quê? Corrompida, né? Então, Deus, ao ver a corrupção e a violência que se multiplicava na terra, ele então decide enviar o dilúvio como juízo, né? Então, o dilúvio era o juízo de Deus, né? Sobre toda aquela corrupção e violência. Mas ele faz então distinção entre os ímpios, né? E Noé, que achou graça diante dele. Amém? Que eu e você possamos ser levantados pelo Senhor nesses dias como Noé. Amém? Homens e mulheres que têm achado graça diante dos olhos dele. Amém? Então, né? O Senhor fez distinção entre os ímpios e Noé, né? E a arca, então, ela foi construída, não de qualquer forma, não como Noé queria, né, ou achava que deveria ser, mas conforme a orientação detalhada do próprio Deus, né, para que realmente ela pudesse ser esse lugar, um lugar de refúgio e de preservação para repovoar a terra. Amém? E o Senhor está construindo, né? Está edificando e preparando a sua arca nesses dias. Você crê nisso comigo? Amém? E essa arca, para que ela possa realmente cumprir esse propósito de proteção, preservação, ela precisa ser levantada e erguida sob a direção daquele que é o dono dela, amém? Ao dono da arca, né? Cada direção detalhada, assim deve ser, amém? Então, olha só, nós podemos e devemos colocar a arca, né? A arca nos dias de hoje,
como a igreja, o corpo de Cristo. Você vai entender realmente que a igreja, o corpo de Cristo, é a arca de Deus. Amém? Você vai entender isso na palavra. Então hoje, né, a arca é o corpo de Cristo nessa terra, a igreja do Senhor. O lugar onde ele realmente, né, no mundo corrompido, violento, né, em meio ao caos, à destruição, é nesse lugar que ele deseja que nós estejamos. Amém? Que os seus estejam reunidos no nome dele. Amém? Então é nesse lugar, no corpo de Cristo, que o Senhor quer nos ver reunidos. Amém? Então esse lugar, o corpo de Cristo, é um lugar de proteção e de preservação para os seus. Amém? Então o corpo de Cristo, ele foi designado também com esse propósito, para proteger, para nos preservar, para que nós não venhamos a ser corrompidos com este mundo, né? Então, o corpo de Cristo, ele representa, né, o cuidado de Deus em proteger aqueles que andam com ele, mesmo em meio, né, ao caos e o juízo. Mesmo, né, da mesma forma, assim como era naquela época, né? Não precisa ser muito inteligente, né, para entender que o mundo está no caos, né? O mundo está, né, se deteriorando dia a dia. Então, Deus nos chama para a sua arca, né? Para que estejamos na sua arca. Ele o faz para a conservação de uma posteridade. Amém? Uma posteridade não qualquer, né? Então ele separa ali Noé, sua família e aqueles que ele designou para que estivessem dentro daquela água, para que eles fossem poupados, né? Estivessem ali protegidos, para que eles fossem preservados para uma posteridade bendita. Amém? Uma nova posteridade, um novo povo, uma posteridade bendita, que conheça o Senhor, que conheça os feitos dele, né, através das gerações. Amém? Então o corpo de Cristo, a arca de Deus hoje, ela é esse instrumento para nos manter, preservar, né? Para manter a promessa da vida, mesmo em meio à destruição. Amém? Então a arca de Deus, o corpo de Cristo, você e eu estamos inseridos nele, né? Ele é um lugar que nos traz segurança, proteção, mas sobretudo preservação para uma posteridade que será levantada, uma posteridade bendita do Senhor. Amém? Aleluia! Você consegue se alegrar com isso? Glória a Deus por isso, amados. Amém? Então foi a obediência a Deus e a direção, né, dada por Ele, né, trouxe sobre a arca de Noé, né, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que estavam dentro ali daquela arca, amém? Que trouxe naquele lugar salvação, né? E essa imagem da arca que trouxe salvação, ela é uma figura, né, do próprio Cristo, amém? Ela aponta para o Cristo, né, como o nosso verdadeiro refúgio, amém? Salvador, amém, queridos? Aquele que, né, nos traz proteção e também preservação. Por que nós precisamos estar dentro da arca? Por que nós precisamos estar inseridos no corpo? Amados, para que realmente possamos alcançar e viver as promessas do Senhor. Amém? Então isso é maravilhoso, né? Então, qual a necessidade? Voltando, qual a necessidade de estarmos juntos? Eu enumerei aqui somente 3, né? Então, qual a necessidade de perseverarmos nisso? De estarmos juntos, de realmente nos dispormos, como a Sandra falou, sermos cooperadores, amém? De Deus e não atrapalhadores, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas cooperadores de Deus. Qual a necessidade de perseverarmos nisso? Primeiro, porque é mandamento de Deus, né? Ele falou, olha, não
né? Jesus, o Senhor falou, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? Não deixeis, então é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem, né? Um mandamento. Então, congregar, estar no corpo, pertencer ao corpo de Cristo, é um mandamento, amém? Segundo motivo, Salmo 133, a Bíblia diz que no meio da congregação, do ajuntamento, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, amados. Isso é extraordinário, amém? Então, no meio do corpo, na arca de Deus, é nesse lugar que Deus ordena a bênção e a vida dele para sempre. Para sempre. Amém? Esses motivos são bons? Glória a Deus. E olha o último motivo. É nesse lugar, é na arca de Deus, é perseverando, né? Ali nesse lugar, que você e eu então somos aperfeiçoados no convívio uns com os outros. Amém? 1 Coríntios 12 fala, é nesse lugar, como corpo de Cristo, membros uns dos outros, que nós somos edificados mutuamente. Amém? Isso é a ordem de Deus, né? Então, ali na arca de Noé, o que nós podemos perceber que havia naquele lugar? Deixa eu beber água. Vamos olhar um pouquinho para dentro dessa arca? Para a gente também perceber o que há dentro dessa arca? Vem comigo? Então vamos olhar, não precisa ficar com medo, amém? Né? Mas nós precisamos olhar para dentro da arca, gente. Nós precisamos ver, nós precisamos realmente entender, amém? Nem tudo é perfeito, nem tudo é lindo, né? Nem tudo é mil maravilhas, nem tudo cheira muito bem. É a realidade. Porque eu sou gente, você é gente. E onde tem gente, você já viu como é que é. Não é assim? Então, olha só. Ali na arca de Noé, o que nós podemos notar que havia ali dentro? Ali havia animais domésticos e animais selvagens. Havia ali dentro animais de fácil convivência e de difícil convivência. Sim ou não? Sim, gente. Tinha ali o ovelhinho, o coelhinho e tal, mas tinha um escorpião, tinha um leão, tinha serpentes, cobras e largatos. Ah, tinha, gente. Tem, né? Então, é uma realidade. Mas quem que é que enviou lá para dentro da arca? Quem? Foi o próprio Deus, né? Foi Ele que enviou, foi Ele que permitiu, né? Porque tudo tem um propósito, né? Mas Ele permitiu. Então, ali dentro da arca havia animais domésticos e selvagens, animais de fácil e de difícil convivência. Mas era ali, naquele lugar, que havia proteção e preservação. Você está me entendendo? Aqui dentro da arca existem, né? Assim como nos dias de Noé, bichinhos dóceis e bichinhos selvagens. Mas foi o Senhor que enviou. Amém? Foi Ele que quis e desejou que cada um de nós estivéssemos aqui, dentro dessa arca. Amém? Para quê? Para que haja proteção e preservação. Dóceis e selvagens. Não importa. Isso é a bondade do dono da arca. Isso é a misericórdia, a graça dele. Amém, queridos? Sabe por quê? É ali naquele lugar, mesmo com todas as lutas, dificuldades, né? Somente ali naquele lugar poderia haver proteção e preservação. Fora da arca, o que era a realidade, gente? Tudo iria ser destruído. Tudo ia ser destruído. Não ia sobrar nada. Então eu pergunto para você, o que é melhor? Você ficar dentro da arca ou você está lá fora? O que vocês acham? Ainda que precisa e devemos sim lidar, né, com as dificuldades que tem aqui dentro, ali dentro da arca. Mas, amados, que coisa maravilhosa, né? Ainda assim,
com todas as limitações e dificuldades, dentro da arca é incomparavelmente melhor, queridos, do que fora dela. Porque fora dela, tudo está debaixo do juízo, tudo está debaixo de condenação, da ira, de destruição, né? Fora da arca, tudo haveria de ser destruído. Eu pergunto para você nessa noite, é fácil viver e caminharmos juntos? O que vocês acham? É fácil? Claro que não é, gente. Não é fácil, não. É difícil. Mas sabe de uma coisa? Sozinhos, eu e você somos alvos fáceis e vulneráveis. Sozinhos, amados, nós já estamos mortos. Nós já estamos perdidos, né? Então pensa ali, né? Noé, com a família dele, né? Porque Deus chamou Noé, né? Confiou ali a Noé ali toda uma instrução, uma direção de como deveria ser, como ele deveria conduzir aquele lugar. Mas a família dele estava ali com ele, junto com ele, certamente ajudando, auxiliando, né? Então pensa Noé com sua família tendo que lidar todos os dias com os fáceis e difíceis. Pensa, foram 40 dias, 40 noites, né? Pensa, gente. E não para, né? Né? Ali as dificuldades, elas diárias, elas estão ali acontecendo dia após dia. Aí você pensa assim, mas com os fáceis até que é fácil, né? O duro é os difíceis. Mas eu quero falar para você, amados, que tanto os fáceis como os difíceis, né? Ambos produzem sujeiras. Sim ou não? Tem essa, essa facinha, tudo produz sujeira. Eles comiam, né, gente? Tinha que lidar ali com o esterco. Então, todos os dias, Noé e sua família tinha que lidar com a realidade do dia, né? Com a sujeira que era produzida também, de ambos, né? Mas você sabe por que Deus permite isso? Você sabe por que Deus, Ele permite você e eu estarmos nesse processo? Não só passarmos por esse processo, mas estarmos no processo e sermos esse processo? É profundo isso, hein? Estarmos no processo, né? Permanecermos no processo e sermos o processo. Amém? Então, saiba que é no processo, na presença de Deus, amados. Porque não é um processo qualquer. É um processo que é na presença de Deus. Ali na arca, ali dentro estava fácil, estava difíceis, tinha dificuldades, tinha lutas, né? Tinha queixas, tinha de tudo ali. Queridos, mas tinha a presença de Deus. Deus estava naquele negócio. Deus estava naquele lugar. Então, olha só. No processo, na presença de Deus, você e eu somos transformados em quem Deus nos criou para ser nele. E, por fim, alcançarmos vida plena e abundante por meio daquele que nos amou primeiro. Amém, amados? O processo é importante. Fala para a pessoa que está do seu lado, o processo é importante. Sabe por quê? No processo. Mas não é qualquer processo não, viu, gente? Esse processo aqui é um processo na presença de Deus. Esse processo na presença de Deus, ele tem o poder de nos forjar, de nos moldar, de nos transformar em quem Deus nos criou para sermos nele. Amém? É no processo na presença de Deus que nós somos tratados, que nós somos lapidados. Amém? Então, eu quero dizer para você, né? Quero dizer para você nessa noite, acabando. Por isso, meu irmão, por isso, minha amada, o pessoal do louvor pode subir. Permaneça na arca. Amém? Quantos estão dentro dessa arca? Então não é só estar dentro dessa arca. Lembra que o povo ficava doidinho, gente, para sair para fora? Tentando ver o que estava acontecendo lá do lado de fora.
porque já não queriam mais ficar ali dentro daquela arca. E foram dias, né? Até que realmente o Senhor falou, não, né? Chegou o cumprimento da promessa, né? Então não é só estar dentro da arca. O Senhor está dizendo para mim, para você, filho, filha, permaneça dentro da arca. Permaneça no corpo. Porque um membro solto, isolado do corpo, ele morre, ele não tem vida em si mesmo. Ele não produz vida em si mesmo. Mas um membro ajustado e alinhado no corpo, amém? Ele é capaz de produzir, gerar vida, né? E realmente desfrutar de toda a vida que corre ali através do corpo. Amém? Então permaneça na arca. Permaneça no lugar onde Deus colocou você para estar. Amém? Ali, no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus tem te colocado, né? Ali haverá tudo aquilo que você necessita na presença dEle. Proteção, provisão, cuidado e, sobretudo, preservação para a vida eterna. Amém, amados? Quantos querem se livrar do juízo, da ira, da condenação? Quantos querem proteção e segurança para a sua vida e para a sua casa, para a sua família? Permaneça na arca. Amém? Permaneça. Amém? Que eu e você possamos entender isso, né? O Senhor está falando, olha, igreja, você é o meu corpo nessa terra. E individualmente falando, vocês são membros uns dos outros. E o meu desejo é que vocês estejam assim, não desconectados, um corpo desfacelado, né? Um corpo, como que fala, gente, quando corta? Esquartejado. Eu quero que vocês sejam um corpo alinhado, ajustados, unidos. Amém? Para que todo o comando, toda a direção que procede do cabeça, que é Cristo, amém? Seja clara, amém? Possa chegar em cada membro, em cada órgão, e gerar vida, e produzir vida. Essa é a única forma, a Bíblia diz, para que este mundo saiba que Ele é Deus, para que as múltiplas formas da graça de Deus sejam conhecidas neste mundo, pelos homens, amém? Essa é a única forma. Amém, queridos? E assim como Deus chamou a Noé, né? Naqueles dias, eu creio que Deus está chamando um povo. Deus está chamando uma igreja. Amém? Para realmente ser, né? Como Noé e sua família. Amém? Um povo que está disposto a ouvir a voz do Senhor. A andar na direção dEle. A fazer aquilo que Ele está orientando fazer. Ainda que as pessoas olhem, não entendam, não compreendam. Sabe, queridos, mas se nós estivermos nos movendo na direção de Deus, na vontade de Deus, naquilo que são princípios de Deus, nós estaremos protegidos, estaremos seguros, estaremos guardados. E uma posteridade está sendo gerada através da minha vida e da sua vida, de um povo que escolheu ser fiel, de um povo que escolheu ser zeloso, cuidadoso da obra do seu Deus. Amém, queridos? É tempo de tirar os olhos das pessoas, dos homens, das lutas, das dificuldades de si mesmos e olharmos para Deus. Tempo de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a sua vontade? A minha vontade é essa, eu quero isso. Mas, Senhor, qual é a sua vontade? Um povo que anda na direção do seu Deus. Um povo que anda debaixo ali da sua nuvem. Amém? Um povo que atende à voz do seu Deus. Um povo que coloca em prática aquilo que o Senhor está falando. Amém? Um povo que age conforme a vontade dEle. Esse povo, amém, vai ser usado para salvar muitas e muitas vidas, que serão preservadas da morte, do juízo e da condenação.
Vamos realmente tomar o nosso lugar nesse corpo e sermos quem Deus nos chamou para sermos nele. Amém? Sermos resposta, sermos remédio. Amém? Sermos a boca do Senhor. Que o Senhor, dentro dessa arca, esteja mesmo nos forjando, nos moldando, nos preparando, nos habilitando, para que muitos possam entrar, muitos possam estar aqui conosco, dóceis e selvagens, fáceis e difíceis. Todos aqueles que o Senhor enviar, que são enviados do Senhor, possam estar nesse lugar e serem transformados nesse lugar, serem salvos, curados, libertos, restaurados, transformados para a glória, para o louvor do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos adorar o Senhor através dessa canção. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Mais uma vez. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Fala para Jesus. Só tenho você, Deus. Quem Ele é? Palavra de vida. Mais uma vez, mais uma vez.